Um menino negro de 13 anos caminha até o conselho de diretores de uma empresa bilionária. Todos os executivos de terno olham para ele como se fosse uma piada. O CEO ri na cara dele, mas em menos de 10 minutos, esse mesmo garoto vai destruir a carreira do CEO e salvar 800 empregos. Esta é a história de Marcus Johnson, o garoto que ninguém levava a sério, mas que sabia mais que qualquer adulto naquela sala. Robert Johnson empurrava as portas de vidro da Innovate Tech Solutions todos os dias, às 5h45 da manhã. O prédio de 25 andares em Austin, Texas, ainda estava vazio quando ele chegava. 45 anos, viúvo há 6 anos, Robert tinha construído sua vida inteira em torno de 2 coisas: seu trabalho como chefe de segurança e seu filho Marcus. O uniforme azul marinho estava sempre impecável, sapatos engraxados, crachá polido, postura ereta. Robert levava o trabalho a sério, porque sabia que era mais que um emprego, era sua chance de dar dignidade ao filho. Cada dólar que recebia ia direto para a educação de Marcus ou para as contas da casa. Bom dia, Sr. Peterson. Robert cumprimentava o primeiro executivo que passava pela recepção toda manhã às 7h15. Como foi o final de semana com a família, David Peterson, vice-presidente de operações, às vezes respondia com um aceno distraído. Na maioria dos dias, nem levantava os olhos do iPhone. Para Peterson e outros executivos, Robert era como o ar-condicionado, essencial para o funcionamento do prédio, mas você só nota quando para de funcionar. Robert conhecia cada funcionário pelo nome. Sabia que Jennifer da contabilidade estava passando por divórcio. Lembrava que Tom do marketing tinha um filho autista. Perguntava sobre cirurgias, aniversários, promoções. Era genuinamente interessado nas pessoas. Mas para a maioria dos executivos de terno, Robert era apenas o cara da segurança. O que esses executivos nunca imaginariam é que Robert criava, sozinho, o garoto mais brilhante que Austin já viu. Marcus Johnson tinha 13 anos e uma mente que funcionava diferente de qualquer criança da idade. Enquanto os colegas de classe jogavam videogame ou assistiam TikTok, Marcus estava debruçado sobre códigos de programação que fazia engenheiros seniores suarem para entender. Pai, por que o Sr. Richardson nunca fala com você? Marcus perguntou numa tarde, observando pela janela do apartamento simples onde moravam. Filho, algumas pessoas acham que posição define valor, Robert respondeu, ajustando a gravata após voltar do trabalho. Mas você e eu sabemos que caráter não tem nada a ver com cargo. Marcus absorvia cada palavra do pai. Aos 10 anos, ele havia descoberto programação através de vídeos gratuitos no YouTube. Aos 11, já criava aplicativos simples. Aos 12, dominava Python, Java e C++. Aos 13, entendia sistemas complexos de forma intuitiva. No último andar do prédio da Innovate Tech, a realidade era completamente diferente. James Richardson comandava tudo do seu escritório de 200 metros quadrados, com vista panorâmica da cidade. Aos 52 anos, ele havia transformado uma startup em garagem numa empresa de 200 milhões de dólares. James vinha de uma família de tradição empresarial em Connecticut. Formado em Harvard Business School, MBA pela Wharton, networking nas melhores escolas do país. Para ele, o mundo funcionava de forma simples. Existiam pessoas que mandavam e pessoas que obedeciam. Pessoas que pensavam e pessoas que executavam. Pessoas que importavam e pessoas que serviam. Richardson, você precisa entender, James dizia em reuniões com outros CEOs. Liderança não é democratização, é meritocracia. E mérito se mede por resultados, não por boas intenções. James olhava pela janela do seu escritório e via Robert na portaria lá embaixo. Para ele, Robert representava uma categoria específica de pessoas, necessárias, mas substituíveis.
respeitáveis dentro de seus limites, mas nunca relevantes para decisões importantes. Pessoas como Robert abrem portas, James costumava dizer para seus executivos. Pessoas como nós decidem que portas devem ser abertas. O que James não sabia é que o porta aberta que ele via lá embaixo estava criando alguém que um dia colocaria todo o seu mundo de cabeça para baixo. Marcus passava as tardes na recepção da Innovate Tech, esperando o pai terminar o expediente. Sentado numa poltrona de couro no lobby, ele fazia lição de casa enquanto observava o movimento constante de executivos, consultores e visitantes. Um dia eu vou trabalhar aqui, Marcus dizia para o pai no caminho de casa. Não como segurança, pai, como CEO. Robert sorria, sentindo o peito apertar. Ele conhecia o mundo real. Sabia que sonhos nem sempre se transformam em realidade para pessoas como eles, mas nunca desencorajaria a ambição do filho. Marcus, você é mais inteligente que qualquer pessoa naquele prédio, Robert respondia sempre. A diferença é que você tem algo que eles perderam, humildade para aprender. E Marcus realmente aprendia. Observava, escutava, absorvia, sua mente funcionava como um computador, processando informações que outros nem notavam. Era uma terça-feira de março que começou como qualquer outra. O sistema da Innovate Tech processava milhares de transações por minuto, gerenciava dados de 50 mil clientes corporativos e mantinha contratos que valiam centenas de milhões de dólares. Até que às 11h47 da manhã, tudo começou a desmoronar. Sr. Richardson, a voz de pânico da diretora de TI ecoou pelo escritório executivo. Temos um problema sério. O primeiro sinal foi sutil. Algumas transações falharam. Nada muito alarmante. Sistemas complexos têm falhas ocasionais, mas, em questão de 1 hora, o problema se multiplicou exponencialmente. Transações de clientes simplesmente desapareciam. Dados sendo corrompidos sem explicação. Relatórios financeiros apresentando números impossíveis. E o pior, ninguém conseguia entender por quê. James Richardson estava na sala de reuniões principal há 5 horas consecutivas, cercado por sua equipe técnica mais experiente. O ar-condicionado trabalhava no máximo, mas todos estavam suando. Expliquem para mim, James bateu o punho na mesa de mogno. Como uma empresa de tecnologia de 200 milhões de dólares não consegue manter seu próprio sistema funcionando? Dr. Michael Chang, diretor de TI com PhD em Ciência da Computação pelo Caltech, estava sem respostas. Senhor, implementamos todos os protocolos de segurança. Nossos firewalls são os mais avançados do mercado. A infraestrutura foi revisada 3 vezes este ano. E mesmo assim, estamos perdendo milhões por dia, James gritou, afrouxando a gravata italiana de $300. A equipe de 15 engenheiros seniores trabalhava 18 horas por dia há 3 semanas. Consultores externos foram contratados, especialistas em segurança cibernética cobrando $50 mil por semana. Códigos foram reescritos, servidores substituídos, sistemas de backup implementados. Nada funcionava. Sarah Martinez, vice-presidente de operações, olhava os relatórios com desespero crescente. James, perdemos contratos de 8 milhões só esta semana. 3 clientes grandes ameaçaram processar por danos. Quanto tempo temos? James perguntou, já sabendo que não queria ouvir a resposta. Honest Financial Group marcou reunião para sexta-feira. Sarah respondeu com voz trêmula. Eles representam 45 milhões em contratos anuais. 45 milhões. Mais da metade da receita da empresa. James sabia que perder a Honest significaria demissões em massa, fechamento de departamentos inteiros, talvez até falência. Pelos corredores da Innovate Tech, o clima era de velório. Funcionários sussurravam sobre currículum vitae e entrevistas em outras empresas. Secretárias checavam sites de emprego durante o horário de trabalho. Gerentes faziam ligações discretas para headhunters. Vocês acham que vamos ser
Demitidos? Perguntou Jennifer da contabilidade para Tom do marketing, enquanto esperavam o elevador. Minha esposa já está procurando apartamento mais barato. Tom respondeu, olhando ao redor para ter certeza de que ninguém estava ouvindo. A tensão era palpável. Pessoas que trabalhavam juntas há anos mal se falavam, cada uma preocupada com seu próprio futuro. O ambiente colaborativo que James sempre alardeava havia se transformado numa competição silenciosa pela sobrevivência. Lá embaixo, na recepção, Marcos observava tudo com seus olhos de 13 anos. Ele via executivos descendo do elevador com expressões derrotadas. Ouvia fragmentos de conversas sobre sistema comprometido e invasão externa. Pai, Marcos perguntou durante o jantar numa quinta-feira, por que todo mundo na empresa está triste? Robert suspirou, servindo o macarrão com molho que era o jantar de quase toda a noite. A empresa está passando por dificuldades técnicas, filho. Problemas que os engenheiros não estão conseguindo resolver. Que tipo de problemas? Coisas de computador que eu não entendo. Robert respondeu honestamente. Mas você provavelmente entenderia melhor que eu. Marcos ficou intrigado. Sua mente curiosa começou a processar os fragmentos de informação que captava diariamente na recepção. Sistema falha sempre no mesmo horário. Backup interrompido. Dados comprometidos. Na sexta-feira de manhã, a ligação fatal chegou. Sr. Richardson, disse a voz fria de Robert Sterling, CEO da Honest Financial Group. Nossa paciência chegou ao fim. Vocês têm até segunda-feira para resolver completamente esses problemas, ou nosso contrato de 45 milhões está cancelado. James desligou o telefone e, pela primeira vez em 15 anos como CEO, sentiu verdadeiro medo. Sem a Honest, a Innovate Tech não sobreviveria até o Natal. Marcos sempre esperava o pai terminar o expediente sentado na recepção da Innovate Tech. Era seu lugar favorito no mundo. Um lobby de mármore com poltronas de couro, onde podia observar o movimento de uma empresa de verdade enquanto fazia lição de casa. Mas nas últimas semanas, a atmosfera havia mudado drasticamente. Em vez de executivos confiantes falando sobre negócios, Marcos via pessoas sussurrando sobre problemas que ninguém conseguia resolver. Sistema falhou de novo às 14h35. Terceiro cliente cancelou o contrato esta semana. Consultores cobraram mais 100 mil e ainda não descobriram nada. Marcos tinha uma característica que poucos adultos possuem. Ele escutava sem julgar. Enquanto os especialistas chegavam com pressuposições baseadas em experiência anterior, Marcos absorvia informações com mente completamente aberta. Na quinta-feira à noite, quando o prédio estava quase vazio e Robert fazia sua ronda de segurança, Marcos não conseguiu mais ignorar sua curiosidade crescente. Ele se aproximou do computador público da recepção, o mesmo que visitantes usavam para acessar informações básicas da empresa. Marcos não hackeou nada, não violou nenhuma senha, apenas navegou pelos relatórios públicos de sistema que qualquer funcionário podia acessar. Mas Marcos tinha algo que os caros consultores contratados não tinham. Uma mente livre de preconceitos e pressuposições. Estranho, murmurou, analisando os logs de erro dos últimos 30 dias. Todos os relatórios técnicos eram complexos, cheios de termos que ele não conhecia completamente. Mas Marcos tinha desenvolvido uma habilidade especial. Conseguia identificar padrões onde outros viam apenas dados aleatórios. Todas as falhas acontecem exatamente às 14h35, sussurrou, sentindo o coração acelerar. Marcos pegou papel e caneta e começou a mapear todas as falhas dos últimos 21 dias. Cada erro, cada travamento, cada perda de dados. Em 2 horas de análise, ele descobriu algo que 30 especialistas com diplomas caríssimos não haviam percebido em 3 semanas. É um padrão! Marcos quase gritou, esquecendo que estava sozinho no lobby silencioso.
Não eram ataques aleatórios, não era falha de hardware, não era código mal escrito. Era algo muito mais simples e, ao mesmo tempo, mais sofisticado. O sistema da Innovate Tech fazia backup automático todos os dias, às 14h35. Durante esse processo, que durava exatos 5 segundos, uma janela específica de vulnerabilidade se abria no firewall. Alguém havia descoberto essa brecha e estava cronometrando ataques precisos para explorar esses 5 segundos diários. Eles estão esperando o sistema baixar a guarda, Marcus sussurrou, com os olhos brilhando de excitação. A solução era elegante na sua simplicidade: alterar o horário do backup para um momento aleatório diário e implementar um firewall secundário durante o processo. 15 minutos de trabalho para um programador experiente. Marcus pegou papel e começou a escrever furiosamente. 7 páginas de explicações detalhadas, diagramas desenhados à mão, mostrando exatamente quando e como os ataques aconteciam. A solução completa, passo a passo, com linguagem técnica que havia aprendido sozinho. Ele releu tudo 3 vezes, verificando cada detalhe. Tinha certeza absoluta de que estava correto. Sua descoberta salvaria a empresa, preservaria 800 empregos e impediria perdas de milhões de dólares. Na sexta-feira de manhã, Marcus dobrou cuidadosamente as 7 páginas e colocou num envelope branco. Escreveu na frente: para Sr. James Richardson, solução para o problema do sistema. Urgente. Senhorita Sarah, disse para a recepcionista com voz trêmula de nervosismo. Isso precisa chegar. Hoje nas mãos do Sr. Richardson. É sobre o problema que está afetando toda a empresa. Sarah Thompson olhou para o garoto de 13 anos com um sorriso condescendente. Ela conhecia Marcus há anos, o filho educado do Sr. Johnson da segurança, uma criança doce, mas ainda assim uma criança. Claro, querido, Sarah respondeu com tom maternal. Vou colocar na pilha de documentos do Sr. Richardson. Marcus saiu da empresa naquela sexta-feira com o coração acelerado. Pela primeira vez na vida, sentia que poderia fazer diferença real no mundo. Sua inteligência seria finalmente reconhecida. Ele provaria que idade não determina capacidade. Caminhando para casa com o pai, Marcus mal conseguia conter a excitação. Pai, eu acho que descobri como ajudar a empresa, disse pulando de um pé para o outro. Robert sorriu, vendo o entusiasmo do filho. Tenho certeza que sim, Marcus. Você sempre encontra soluções que os adultos não conseguem ver. Marcus não sabia que estava prestes a enfrentar a forma mais cruel de preconceito, aquela que nem permite que você seja ouvido. Segunda-feira, 8h30 da manhã. James Richardson chegou ao escritório com a pressão de um homem que sabia que seu império estava desmoronando. A ligação da Honest Financial Group ecoava em sua mente. 72 horas para resolver ou perder 45 milhões de dólares. Sarah Thompson estava organizando a correspondência matinal quando James passou pela recepção como um furacão, dirigindo-se diretamente aos elevadores. Sr. Richardson, Sarah chamou, segurando uma pilha de documentos. Tem algumas coisas urgentes para o senhor. James parou, impaciente. Sarah, a menos que seja a solução para nossos problemas técnicos, pode esperar. Na verdade, Sarah sorriu nervosamente. Tem um envelope aqui sobre exatamente isso. O garoto do Sr. Johnson deixou na sexta-feira. Disse que era sobre o problema do sistema. Que garoto? James franzou a testa. Marcus, o filho do chefe de segurança. Ele sempre fica aqui na recepção fazendo lição de casa. James pegou o envelope, viu o nome dele escrito com letra jovem e cuidadosa. Abriu enquanto caminhava para o elevador, lendo as primeiras linhas. Meu nome é Marcus Johnson. Tenho 13 anos e acho que descobri o que está causando os problemas no sistema da empresa. James parou de ler. Seus olhos escanearam rapidamente o resto da primeira página, vendo diagramas desenhados à mão
e explicações técnicas que, para sua surpresa, pareciam fazer sentido. Por um momento, uma fagulha de curiosidade se acendeu. Mas então a realidade bateu. Estava considerando seriamente a opinião de uma criança de 13 anos sobre um problema que havia custado milhões em consultoria. "Isso é ridículo", murmurou, fechando o envelope. James entrou no elevador e, antes que pudesse reconsiderar, amassou o envelope e o jogou na lixeira do corredor. Criança não entende de tecnologia empresarial. Mas o dia de James estava apenas começando a piorar. Às 10 horas, reunião de emergência com o conselho. Às 11 horas, ligação furiosa de mais 2 clientes ameaçando o processo. Às 12 horas, o departamento financeiro informou que as perdas diárias haviam aumentado para $500 mil. Às 14h35, exatamente como Marcos havia previsto, o sistema travou novamente. "Como isso é possível?" James gritou na sala. De reuniões com as veias do pescoço saltadas. "Gastamos 2 milhões em consultoria. Temos a melhor equipe do Texas." Dr. Chang estava visivelmente abalado. "Senhor, tentamos tudo. Não sabemos mais o que fazer." Foi então que James se lembrou do envelope. Por um segundo, considerou recuperá-lo do lixo, mas seu orgulho falou mais alto. "Tragam mais consultores. Contratem especialistas de Nova York e da Califórnia, de onde for necessário. Mas não quero ver mais uma criança circulando pelos escritórios, oferecendo conselhos técnicos." James ligou para Robert diretamente. "Johnson, preciso falar com você, agora." Robert subiu ao escritório executivo com o coração acelerado. Em 6 anos de trabalho, nunca havia sido chamado ao último andar. "Sr. Richardson, em que posso ajudá-lo?" James estava de pé atrás da mesa com expressão furiosa. "Seu filho anda oferecendo consultoria técnica para a nossa empresa?" Robert ficou confuso. "Desculpe, senhor. Marcos. Ele deixou um relatório técnico na recepção, tentando resolver nossos problemas de sistema." "Senhor, eu não sabia." Robert começou a suar. "Ele nunca me contou sobre isso." "Johnson, você está aqui há 6 anos, sempre foi um funcionário exemplar. Mas preciso deixar uma coisa clara. Não posso ter funcionários que não controlam suas famílias interferindo nos negócios da empresa." Robert sentiu o estômago embrulhar. "Sr. Richardson, eu posso garantir que isso não vai acontecer de novo." "Infelizmente, Johnson, não posso mais confiar nisso." James se virou para a janela, evitando olhar Robert nos olhos. "Efetivo imediatamente seus serviços não são mais necessários na Innovate Tech." O mundo de Robert desmoronou em segundos. "Sr. Richardson, por favor, preciso deste emprego. Tenho um filho para criar." Deveria ter pensado nisso antes de deixar uma criança interferir em assuntos corporativos. James finalmente se virou com expressão de pedra. Segurança vai acompanhá-lo para recolher seus pertences. Robert saiu do prédio da Innovate Tech às 15h30 daquela segunda-feira, carregando uma caixa de papelão com 6 anos de memórias profissionais. Aos 45 anos, estava desempregado, sem perspectivas, responsável por uma criança de 13 anos. Marcos estava fazendo lição de casa quando Robert chegou em casa mais cedo. "Pai, por que você voltou tão cedo?" Robert se sentou pesadamente no sofá surrado, ainda processando o que havia acontecido. "Marcos, preciso te contar uma coisa." Quando Robert explicou sobre a demissão, Marcos sentiu como se o mundo tivesse desabado sobre seus ombros. "Foi por minha causa, não foi?" Marcos sussurrou, com lágrimas nos olhos. "Não, filho, foi por causa de preconceito." Robert abraçou Marcos firmemente. "Você tentou ajudar. Isso nunca está errado." Naquela noite, Marcos chorou até adormecer, sentindo pela primeira vez na vida o peso da injustiça social. Seu pai havia perdido o emprego porque ele, uma criança negra de 13 anos, teve a audácia de tentar ajudar uma empresa bilionária. 3 dias se passaram desde a demissão de Robert. O apartamento simples da família Johnson estava ainda mais silencioso que o normal. Robert passava os dias enviando
currículos e fazendo entrevistas por telefone, enquanto Marcos observava o pai se esforçar para esconder o desespero. Pai, e se eu conseguir um emprego de meio período? Marcos sugeriu na quarta-feira durante o café da manhã. Agora, apenas torradas. Com geleia, pois o orçamento estava ainda mais apertado. Você tem 13 anos, Marcos. Seu trabalho é estudar. Robert forçou um sorriso. Vai dar tudo certo. Mas Marcos via as contas se acumulando na mesa da cozinha. Via o pai, checando a conta bancária no celular com expressão preocupada. Via as refeições ficando mais simples a cada dia. Na quinta-feira à tarde, Marcos tomou uma decisão que mudaria tudo. Pai, preciso voltar à Innovate Tech. Robert parou de ler os classificados de emprego. Marcos, não. Você não pode mais entrar lá. Não como filho do funcionário, Marcos disse, com determinação nos olhos. Como alguém que tem a solução para o problema deles. Filho, eles não vão te ouvir. Então vou fazer eles ouvirem. Na sexta-feira de manhã, Marcos pegou o ônibus sozinho até o centro de Austin. Com $3 no bolso, toda a sua mesada das últimas semanas, ele comprou papel e caneta numa papelaria e reescreveu completamente sua solução. Desta vez, Marcos não foi como uma criança pedindo para ser ouvida. Ele se apresentou na recepção como um consultor júnior. Bom dia, disse para Sarah Thompson, que o reconheceu imediatamente. Gostaria de agendar uma reunião com o departamento técnico sobre uma solução para as falhas de sistema. Sarah ficou surpresa de ver Marcos ali sozinho. Querido, você sabe que não pode mais ficar aqui. Meu pai não tem nada a ver com isso. Marcos interrompeu educadamente. Estou aqui como alguém que identificou a causa das falhas e tem a solução completa. Marcos, você é muito inteligente, mas é uma criança. Senhorita Sarah, Marcos olhou diretamente nos olhos dela. Quantos milhões a empresa perdeu esta semana? Sarah ficou sem resposta. A Innovate Tech está perdendo $500 mil por dia. Se minha idade é mais importante que salvar 800 empregos, então talvez eu devesse levar minha solução para os concorrentes. Havia algo na confiança de Marcos que fez Sarah hesitar. O garoto não estava implorando ou fazendo birra. Estava negociando como um adulto. O que você quer que eu faça? Entregue este relatório para Dr. Chang no departamento de TI. Diga que é de um consultor independente que identificou a vulnerabilidade do sistema. Marcos entregou um envelope lacrado. Desta vez, não havia menção à sua idade ou identidade. Apenas 10 páginas de análise técnica pura, com diagramas profissionais e solução detalhada. Sarah pegou o envelope ainda hesitante. E se perguntarem quem é o consultor? Diga que ele pediu anonimato até a solução ser validada. Marcos saiu da Innovate Tech naquela sexta-feira não como uma criança rejeitada, mas como alguém que havia aprendido a jogar o jogo dos adultos. Durante o fim de semana, ele monitorou as notícias sobre a empresa. Sábado, sistema travou novamente às 14h35. Domingo, mais 2 clientes cancelaram contratos menores. Segunda-feira de manhã chegou com uma ligação que mudaria tudo para a Innovate Tech. Sr. Richardson, disse Robert Sterling da Honest Financial Group, nossa paciência oficialmente acabou. Temos reunião marcada para quarta-feira às 14h para formalizar o cancelamento do contrato. James desligou o telefone sabendo que era o fim. Sem a Honest, a Innovate Tech fecharia até o final do mês. 800 funcionários no desemprego. 15 anos de trabalho destruídos. Foi então que Dr. Chang bateu na porta do escritório executivo. Sr. Richardson, preciso mostrar algo urgente. Chang, se não for a solução completa para nossos problemas, não quero ouvir. Senhor, pode ser exatamente isso. Jan segurava o envelope que Marcos havia enviado. Recebemos uma análise de um consultor independente. É a explicação mais clara e detalhada do problema que já vi. James pegou o relatório e começou a ler. A primeira página o deixou intrigado.
A segunda, impressionado. Na terceira página, ele estava completamente absorto. Meu Deus, sussurrou James. Isso faz sentido completo. A análise explicava exatamente como e quando os ataques aconteciam. Mostrava a vulnerabilidade durante o backup diário. Detalhava a solução passo a passo. Era genial na sua simplicidade. Chang, quem é esse consultor? Contratem ele imediatamente pelo preço que ele pedir. Senhor, ele pediu anonimato até a solução ser implementada e validada. Então, implementem. Agora. Na terça-feira, a correção foi aplicada. O horário do backup foi randomizado. Um firewall secundário foi instalado. Quarta-feira, 14h35. Pela primeira vez em um mês, o sistema funcionou perfeitamente. James estava eufórico. A reunião com a Honest foi cancelada. A crise havia passado. A empresa estava salva. Chang, preciso conhecer esse consultor. Quero contratá-lo em tempo integral. Senhor, vou tentar entrar em contato. O que James não sabia é que o consultor estava naquele exato momento numa escola pública de Austin, fazendo prova de matemática. Dr. Patricia Williams chegou à Innovate Tech na quinta-feira à noite para uma reunião extraordinária do conselho. Como única mulher negra entre os 7 conselheiros, Patrícia sempre se sentia na obrigação de trabalhar 2 vezes mais para ser levada a sério. Formada em engenharia de computação pelo MIT e com PhD em sistemas de informação por Stanford, Patrícia havia construído sua própria empresa de consultoria antes de aceitar posições em conselhos de grandes corporações. Aos 51 anos, ela era respeitada no Vale do Silício como uma das mentes mais brilhantes em tecnologia. A reunião havia terminado às 19h30. James estava eufórico com a resolução da crise, creditando tudo aos caros consultores externos que finalmente haviam encontrado a solução. Patrícia, posso oferecer uma carona? James perguntou no estacionamento. Obrigada, James, mas prefiro dirigir. Preciso passar no escritório para pegar alguns documentos. Patrícia entrou no prédio vazio da Innovate Tech às 20 horas. O lobby estava silencioso, apenas iluminado pelas luzes de emergência. Ela se dirigia aos elevadores quando notou uma figura pequena sentada numa das poltronas de couro. Olá, Patrícia chamou suavemente. Marcos levantou a cabeça dos livros que estava lendo. Ele havia voltado ao prédio esperando alguma notícia sobre sua solução anônima. Desculpe, senhora. Não sabia que ainda tinha gente trabalhando. Patrícia se aproximou intrigada. Você não deveria estar em casa a essa hora? São quase 8 da noite. Estou esperando notícias sobre algo importante. Marcos respondeu, fechando o livro de programação avançada que estava estudando. Notícias sobre o quê? Marcos hesitou. Havia aprendido a não confiar facilmente em executivos da empresa. A senhora trabalha aqui? Sou membro do conselho. Patrícia se sentou na poltrona ao lado. Meu nome é Patricia Williams. E você é? Marcus Johnson. Johnson. Patrícia pensou por um momento. Você é filho do Sr. Robert Johnson, que trabalhava na segurança? Sim, senhora. Até ele ser demitido segunda-feira passada. Patrícia ficou surpresa. Demitido? Por quê? Marcos olhou para ela, tentando decidir se podia confiar. Havia algo na voz de Patrícia que era diferente dos outros executivos, mais genuína, menos condescendente. Por minha causa, Marcos admitiu. Tentei ajudar a empresa com o problema do sistema, mas o Sr. Richardson achou que criança não deveria se meter em assuntos de adultos. Você tentou ajudar como? Identifiquei o que estava causando as falhas. Escrevi um relatório completo explicando o problema e como resolver. Patrícia se inclinou para a frente interessada. Que tipo de problema você identificou? Marcos respirou fundo. Os ataques estavam acontecendo sempre às 14h35, durante o backup automático diário. O sistema ficava vulnerável por 5 segundos e alguém estava explorando essa janela. O queixo de Patrícia quase caiu.
Era exatamente o problema que o consultor misterioso havia identificado na solução que salvou a empresa. Marcos, Patrícia disse cuidadosamente, você por acaso enviou outro relatório esta semana? Anonimamente? Marcos olhou nos olhos dela, tentando ler suas intenções. Por quê? Porque a empresa acabou de implementar uma solução baseada em exatamente essa análise. Um consultor anônimo salvou a Innovate Tech de perder 45 milhões de dólares. O coração de Marcos acelerou. Funcionou? Perfeitamente. O sistema está estável há 2 dias. Patrícia fez uma pausa. Marcos, você tem 13 anos e descobriu algo que consultores de milhões de dólares não conseguiram ver? Sim, senhora. Patrícia ficou em silêncio por um momento, processando a magnitude da situação. Uma criança negra de 13 anos, filho de um funcionário demitido injustamente, havia salvado uma empresa bilionária. Marcos, amanhã o conselho se reúne para discutir a crise que passou e os próximos passos da empresa. Você gostaria de explicar pessoalmente como descobriu a solução? A senhora acha que eles vão me ouvir? Não vou dar escolha a eles. Patrícia sorriu. Você salvou 800 empregos, Marcos. É hora de receber o crédito que merece. E meu pai? Seu pai também vai receber justiça. Marcos sentiu lágrimas de alívio nos olhos. Pela primeira vez desde a demissão do pai, ele tinha a esperança de que as coisas poderiam dar certo. Senhorita Patrícia? Doutora Patrícia. Doutora Patrícia, por que a senhora está me ajudando? Patrícia olhou para Marcos e viu um pouco de si mesma aos 13 anos, brilhante, determinada, mas constantemente subestimada por causa da cor da pele e das circunstâncias familiares. Porque sei como é ser subestimada pelos motivos errados e porque inteligência não tem cor, idade ou classe social. Naquela noite, Marcos foi para casa sabendo que sua vida estava prestes a mudar completamente. Ele não sabia ainda que em menos de 24 horas estaria cara a cara com James Richardson numa sala cheia de executivos, pronto para provar que às vezes a sabedoria vem dos lugares mais inesperados. Sexta-feira, 10 horas da manhã, a sala de reuniões executiva da Innovate Tech. Nunca havia visto uma cena como aquela. 7 membros do conselho de administração, o CEO, James Richardson, 3 vice-presidentes e 2 diretores, todos esperando conhecer o consultor misterioso que havia salvado a empresa. James estava eufórico. Senhores, hoje vamos finalmente conhecer o gênio que nos salvou de perder 45 milhões de dólares. Patrícia, você conseguiu contato com ele? Consegui, respondeu doutora Patrícia Williams, ajustando os óculos. Na verdade, ele está aqui. Ótimo. Onde está? Mande-o entrar. Patrícia se levantou e caminhou até a porta. Antes de ele entrar, preciso que todos vocês prometam uma coisa. Vão ouvir completamente o que ele tem a dizer, independentemente de qualquer primeira impressão. Patrícia, que tipo de pedido estranho é esse? Perguntou Charles. Morrison, presidente do conselho. Só prometam. Os executivos se entreolharam confusos, mas concordaram. Patrícia abriu a porta. Marcos, pode entrar. Marcos Johnson, 13 anos, 1,65 de altura, uniforme escolar azul marinho e tênis desgastado, entrou na sala carregando uma pasta de papelão que havia custado $2. O silêncio foi ensurdecedor. James ficou de pé tão rapidamente que derrubou a cadeira. Patrícia, isso é uma piada de mau gosto? Sentem-se, todos. Eu não vou participar de um teatro infantil, James gritou. Temos uma empresa para dirigir. James! A voz de Patrícia era firme como aço. Você prometeu ouvir e vai ouvir. Marcos estava parado no centro da sala, sentindo o peso de 13 pares de olhos adultos sobre ele. Alguns curiosos, outros irritados, a maioria simplesmente confusa. Meu nome é Marcos Johnson. Ele começou com voz que tremulava levemente. Eu tenho 13 anos, estudo na Austin Middle School e meu pai, Robert Johnson, trabalhou como chefe de segurança nesta empresa por 6 anos.
Até ele ser demitido, acrescentou Charles Morrison, por não controlar o filho que ficava interferindo nos negócios da empresa. Marcus sentiu uma punhalada no peito, mas continuou. Senhores, nas últimas 5 semanas, vocês perderam aproximadamente 12 milhões de dólares devido a falhas sistemáticas no sistema principal. Criança, James interrompeu com desprezo. Adultos estão falando. James, Patrícia bateu na mesa. Deixe ele falar. Marcus respirou fundo e continuou. Vocês contrataram consultores externos que cobraram mais de 2 milhões e não conseguiram identificar o problema. Na segunda-feira passada, quase perderam o contrato de 45 milhões com a Honest Financial Group. Dr. Chang, o diretor de TI, se inclinou para a frente. Como você sabe desses detalhes? Porque eu identifiquei o problema há 2 semanas. E porque fui eu quem enviou a solução anônima que vocês implementaram. A sala explodiu em sussurros. Isso é ridículo! James gritou. Uma criança de 13 anos não pode ter resolvido algo que nossos melhores engenheiros... Sr. Richardson, Marcus interrompeu, olhando diretamente nos olhos dele. O senhor pode me dizer quando exatamente o sistema parou de apresentar falhas? James hesitou. Quarta-feira, às 14h35, para ser preciso. Quer saber por quê? Marcus abriu sua pasta e tirou uma cópia do relatório original que havia sido jogado no lixo, junto com diagramas atualizados. Porque às 14h35 de quarta-feira, vocês implementaram exatamente a solução que eu havia proposto. Randomizaram o horário do backup automático e instalaram um firewall secundário. Marcus caminhou até o quadro branco e começou a desenhar. O sistema de vocês fazia backup todos os dias às 14h35. Durante esse processo, uma janela de 5 segundos se abria no firewall principal. Hackers identificaram essa vulnerabilidade e cronometraram ataques precisos para explorar esses 5 segundos diários. Enquanto falava, Marcus desenhava diagramas técnicos com a precisão de um engenheiro sênior. A solução era simples: tornar o horário do backup imprevisível e criar uma camada extra de proteção durante o processo. Dr. Chang estava boquiaberto. Meu Deus, é exatamente isso. Palavra por palavra, é a mesma solução que implementamos. Porque eu escrevi essa solução, Marcus disse simplesmente. James estava pálido. Isso é impossível. Você tem 13 anos. Idade não determina inteligência, Sr. Richardson. Da mesma forma que cargo não determina caráter. A sala ficou completamente silenciosa. Marcus continuou sua apresentação por mais 10 minutos, explicando cada detalhe técnico, respondendo perguntas complexas com precisão cirúrgica. Quando terminou, Dr. Chang foi o primeiro a falar. Em 20 anos de carreira, nunca vi uma análise tão clara e precisa. Como você aprendeu tudo isso? Perguntou Sarah Martinez, a vice-presidente. YouTube, bibliotecas, curiosidade, Marcus respondeu. E observando vocês por 2 anos nos corredores. Charles Morrison se virou para James. Richardson, você demitiu o pai deste garoto por quê, exatamente? James estava suando, percebendo que havia cometido o maior erro de sua carreira. Eu achei que uma criança não poderia o quê? Patrícia perguntou. Ser mais competente que consultores de 50 mil dólares por semana. Uma criança não poderia salvar nossa empresa? Adicionou Dr. Chang. Marcus olhou ao redor da sala e viu as expressões mudando. Curiosidade substituindo ceticismo. Respeito substituindo condescendência. Senhores, Marcus disse, eu não fiz isso para provar nada. Fiz porque vi pessoas boas perdendo empregos por um problema que eu sabia como resolver. Ele olhou diretamente para James, incluindo meu pai, que foi punido por ter um filho que se importa o suficiente para tentar ajudar. A tensão na sala era palpável. Todos os olhos estavam sobre James, esperando uma resposta. Foi então que Charles Morrison
fez a pergunta que mudaria tudo. Richardson, em sua opinião profissional, que tipo de CEO demite um funcionário exemplar porque o filho de 13 anos é mais competente que toda a nossa equipe técnica? James abriu a boca, mas nenhuma palavra saiu. O silêncio na sala de reuniões executiva era ensurdecedor. James Richardson estava encurralado, suando através do terno de $3.000, enfrentando olhares de desaprovação de todo o conselho. Charles Morrison se levantou lentamente. Aos 67 anos, como presidente do conselho e fundador de 3 empresas bilionárias, ele havia visto muita coisa, mas nunca havia presenciado tamanha demonstração de preconceito e incompetência de um CEO. Senhor Richardson, Charles começou com voz gelada. Em meus 40 anos no mundo corporativo, aprendi que liderança se mede por resultados e caráter. Você falhou em ambos. James tentou se defender. Charles, você não entende as pressões que enfrentei. Pressões? Patricia Williams se levantou. A única pressão que você enfrentou foi a de admitir que estava errado. E prefiro demitir um pai de família a reconhecer que uma criança de 13 anos é mais competente que você. Dr. Margaret Chen, conselheira e ex-CEO da Chen Technologies, tomou a palavra. James, explique para mim, como você justifica ter ignorado completamente uma solução que salvou nossa empresa? Eu não sabia que era dele. James gritou, perdendo a compostura. Era impossível imaginar que uma criança... Uma criança o quê? A voz de Charles ecoou pela sala. Uma criança negra? Uma criança pobre? Uma criança cujo pai é funcionário da segurança? James percebeu que havia cavado sua própria cova. Não foi sobre isso, foi exatamente sobre isso, disse Patricia. E todos nós sabemos. Marcus observava tudo em silêncio, ainda processando que estava presenciando a queda de um CEO bilionário. Dr. Chang se virou para Marcus. Marcus, se você fosse CEO por um dia, qual seria sua primeira decisão? Marcus pensou por um momento. Criaria um canal direto, onde qualquer funcionário, independente do cargo, pudesse reportar problemas críticos sem medo de retaliação. Interessante, disse Charles. E a segunda? Implementaria um programa de mentoria onde jovens talentosos, independente da origem social, pudessem aprender com profissionais experientes. Sarah Martinez sorriu. E a terceira? Garantiria que competência seja medida por resultados, não por diplomas ou sobrenomes. O conselho se entreolhou, impressionado com a maturidade das respostas. Charles Morrison bateu o martelo na mesa. Está decidido. James Richardson, você está destituído do cargo de CEO da Innovate Tech, efetivo imediatamente. James ficou branco. Vocês não podem fazer isso. Eu construí esta empresa. Você quase destruiu esta empresa, corrigiu Patricia, por arrogância e preconceito. Segurança vai acompanhá-lo para recolher seus pertences, adicionou Charles. Você tem 30 minutos. James olhou ao redor da sala buscando apoio, mas encontrou apenas olhares de desaprovação. 10 segundos, sua carreira de 15 anos como CEO havia terminado. Enquanto James era escoltado para fora, Charles se virou para Marcus. Jovem Marcus, nossa empresa tem uma dívida com você. Como podemos começar a pagá-la? Marcus respirou fundo. Primeiro, quero que meu pai seja recontratado. Feito. Ele volta segunda-feira como diretor de segurança corporativa com aumento de 200%. Segundo, Marcus continuou, quero uma bolsa de estudos integral para a MIT quando completar 18 anos. Aprovado, disse Dr. Chen. A Innovate Tech vai patrocinar toda a sua educação. E terceiro, Marcus sorriu pela primeira vez, quero um estágio de verão no departamento de TI. Meio período para não prejudicar os estudos. Dr. Chang quase saltou da cadeira. Marcus, seria uma honra ter você na equipe. Patricia se aproximou de Marcus. Há mais uma coisa que queremos oferecer. O quê?
uma posição no Conselho Consultivo Júnior da empresa, salário de $50.000 anuais para revisar nossos sistemas e sugerir melhorias. Marcos ficou sem palavras. Em uma semana, havia passado de filho de funcionário demitido a consultor oficial de uma empresa bilionária. E o Sr. Richardson? Marcos perguntou. O que tem ele? Respondeu Charles. Espero que ele aprenda com isso. Todo mundo merece uma segunda chance. A sala ficou em silêncio diante da maturidade e generosidade de Marcos. 6 meses depois, Robert Johnson trabalha como diretor de segurança corporativa, ganhando mais em um mês do que ganhava em um ano como porteiro. Marcos estuda em escola particular com bolsa integral da empresa, mantém seu trabalho de consultor júnior e já foi aceito preliminarmente no MIT. James Richardson trabalha como consultor freelancer, ganhando 90% menos que antes. Segundo rumores, ele está escrevendo um livro sobre humildade empresarial. A Innovate Tech implementou o programa Marcus Johnson, um canal onde funcionários de qualquer nível podem reportar problemas críticos diretamente ao conselho. Desde então, 3 outras vulnerabilidades sérias foram identificadas e corrigidas antes de causarem danos. Marcos ainda espera o pai terminar o expediente no lobby da empresa. Mas agora, em vez de fazer lição de casa numa poltrona de visitante, ele tem seu próprio escritório no 15º andar, com placa na porta. Marcus Johnson, consultor técnico júnior. Na parede do escritório, emoldurada, está a primeira carta que ele escreveu para James Richardson, aquela que foi jogada no lixo. Embaixo, uma placa que diz: inteligência não tem idade, cor ou classe social. E toda vez que Marcos olha para aquela carta, ele se lembra de que às vezes a maior sabedoria vem dos lugares mais inesperados e que nunca devemos subestimar o poder de uma criança que se recusa a desistir. A história de Marcus Johnson prova uma coisa: em um mundo obcecado por pedigree e aparências, às vezes basta uma mente brilhante e um coração corajoso para mudar tudo. E sim, tudo isso aconteceu porque um CEO perdeu tudo em 10 segundos. Os 10 segundos que levou para jogar a carta de um garoto de 13 anos no lixo, sem nem se dar ao trabalho de ler completamente. Às vezes, 10 segundos podem mudar 2 vidas para sempre. Às vezes, tudo o que uma mente brilhante precisa é ser ouvida. Quantas ideias já foram ignoradas só porque vieram da pessoa errada aos olhos do mundo? Se essa história te tocou, deixe seu like, escreva nos comentários o que você teria feito no lugar do garoto. E se inscreva no canal para não perder histórias que provam: a inteligência não tem idade, cor ou classe social. Te lo dan cuando abres más de 150 cofres. Ah, bueno, pero en un segundo ya se pasaba en Minecraft. No, pero está bien, no, mira, con la comida, con los ingredientes yo estoy... Te lo traje para que cuando lo veas me recuerdes. No va a pasar, no te voy a recordar con eso. Yo voy a decir, oye, el que me dijo mascota cuando vea eso, así que mejor llévatelo para tu casa. Pero te traje un cuerno y todo. Mira, agradezco el cuerno. Me da más personalidad. Sí. Sí. Sí, lo Sí. entiendo. Lo demás no, lo demás es avaricia. Lo demás es demasiado. Así que aprovecha, No mira. lo puedo quitar. Aprovecha que estamos en paz. Aprovecha que acepté tu trueque a NPC. Y que quede ahí, ¿ok? Mira, te lo voy a poner aquí encima de la mesa para que te ilumine, porque me da tristeza que estés así. Ok, lo acepto. Y cuando vuelva, me lo regresas, ¿va? Ok. Bye, te quiero Adiós, mucho, adiós. pórtate bien. Adiós, NPC número 1. Pa' que vuelvas conmigo. Vamos a... Volviste en el mejor momento.
Si te vas, ¿qué tengo que hacer? Tenemos que... ¿Qué tenemos que hacer? Nada. Chica, eres una zapa. Quiero la pala de... Ah, necesito vacas. Chat. Necesito vacas. Voy a ir a... Ay, no, no quiero ir para allá. Ya está. Uy, cuando se entere que me gustan las mujeres, chicas, se le va a caer el mundo. Oh. Me da pena cómo suena. Big communication, tell me what you want. That's a vibration. Show me why. Oye, la Martu, ¿en qué anda? ¿Alguien me hace metagaming y me dicen que anda la Martu? Como que ahora pienso cerrar. ¿Me estás echando? Show me why. Happy racing my body, racing. I feel the rush, addicted to your touch. It's so good, it's so good. Quiere materiales para construir. Ah, pregúntale qué quiere. En una de esas yo la encuentro. So good, so good, it's so good. Pero no es necesario que tú estés aquí como todo el rato. Si tú eres la que manda los clips. Entonces si alguien saca clips, después los sube. You know, ¿qué es esto? You got my heartbeat racing my body. ¡Ah! ¿No me lo puedo llevar? Chica, chica, por favor. Vente conmigo, por favor. Vente conmigo. Vente conmigo. Yo lo quiero. ¿Cómo me lo puedo llevar para la casa? It's so good. It's so good. It's so good. Yo ando con un cuchillo y un sueño un poco. Craftea un leash. ¿Qué es un leash? No existe. Ey, espera, me estaba viendo una... Ah, no, pensé que era una hada que me iba a robar. Pussy so good, I want to cry, yeah, yeah. This is the best life of my life. Just take my money. Just take my money. Tan rica, de hacerla, de romper el nicho, pero no sentí dolor. La hago en la locura. ¿Qué pasa? ¿Yo cómo lo saco? Ah, yeah. It's so good, I want to cry, yeah, yeah. This is the best of my life. Just take my money. Just take my money. Please just take my money. Apuré. Es que ustedes no saben de... Ustedes no saben de música.
pussy so good I want to cry. This is the best sex of my life. Just take my money. Just take my money. Please just take my money. ¿Alguna de estas tiene que ser? ¡Ay, que puedo hacer tecito! Celery. ¿Y esto? Blackberry. ¿Y esto? Coliflor. Nah. Chiquillos, vamos a tener la mega granja. Ay, ay, ay. ¿Y esto qué? Yo no me puedo llevar uno de esto a mi casa. Sí. Me puedo llevar a mi casa. ¿Que bailaste Rapanui en cuarto medio? Sí, no solo en cuarto medio. Yo bailaba folclore. Y tuve que ir a Cochabamba a bailar. A bailar. A bailar pascuense. Mira, mira, ¿qué es esto? Lima. Ay, chiquillos, creo que me van a tener aquí todo el día pegada. Increíble. Spinach. Tengo una espinaca. ¿Qué cojones es esto? ¡Una aldea! Sponson. Hola. Nos vamos pero chetados de aquí, chicas. Lo que sí necesito... Hola. No tengo espacio. Chili pepper. Semillas de tomate. Espárragos. Una caja de música. Bueno. El de LGBT. ¿Qué tiene de raro? Ay, déjame pasar. No tiene una polla.